Olá, tudo bem, crianças? Tudo bem com vocês? Olha, tia Silvinha hoje vai falar com vocês sobre um personagem muito importante. Ele é conhecido como nosso Pai na Fé. Já ouviu falar do nosso Pai na Fé? Você já ouviu falar? Não? Então você vai ficar sabendo hoje quem é o nosso Pai na Fé. Então, Deus chegou para Abraão e pediu a ele algo muito difícil, tá? Lá no em Gênesis, capítulo 22, a Bíblia fala, em Gênesis 22, sobre o pedido que Deus fez a Abraão. Pediu que Abraão pegasse o filho dele, um único filho, quem ele amava muito, Isaac, e levasse para sacrificá-lo. Meu Deus, Jesus, mas Deus pediu isso a Abraão? Uhum. Tia Silvinha, como que é isso? Sacrificar-se um filho. Então, deixa eu lembrar vocês. Vocês se lembram que tia Silvinha ensinou vocês sobre a expiação do pecado? Quando uma pessoa pecava, o sacerdote ia lá, pegava um carneiro. Tinha que ser aquele limpinho, o melhor, sem mancha, que tivesse ali bem direitinho. E para Deus a gente dá o melhor, né? Aí o sacerdote matava, levava no altar, preparava tudo, queimava ele ali. E aquela fumaça subia e Deus recebia com um cheiro suave. E ali acontecia o ato da expiação, perdão dos pecados. Até que veio Jesus, o sumo sacerdote Jesus, se fez maldição por nós. Como que é isso, tia Silvinha? Ele se entregou, morreu na cruz do Calvário. E o sacrifício, a partir daí, passou a ser um único sacrifício. Acabou aquela coisa, pecou, pega carneirinho, mata, para conseguir perdão dos pecados. Não tem mais isso. Jesus veio e foi um sacrifício só, que vale por toda a vida. Quando você sentir que você está errado, dobra seu joelho, pede perdão a Deus. E Jesus veio para perdoar. Tá lembrado que tia Silvinha já ensinou isso para vocês? Então, voltando lá agora, para você entender, agora relembrou, né? Essa prática que faziam no Antigo Testamento de matar um cordeirinho, Deus chamou Abraão, mandou ele fazer isso com o filho dele, com Isaac. Mas como assim, tia Silvinha, que Deus... Para provar a fé de Abraão. Por que Deus fez isso? Pediu a Abraão para levar o seu filho para sacrificar. Foi para provar a fé de Abraão. Até que ponto Abraão confiava nele, tinha fé nele. E aí? E Abraão fez o quê? Fraquejou? Com o coração apertado, né? Um pai ama seu filho. Mas Abraão obedecia a Deus. Deus em primeiro lugar sempre. É assim que deve ser. Foi difícil, né, crianças? Mas Abraão fez. Essa história ela fala de fé, né? Deus provando Abraão. Essa história é Deus provando Abraão. E essa história fala de providência. Lá na frente você vai entender o que é providência. Então, pois bem, lá foi Abraão, levantou cedinho, pegou, chamou seu filho Isaac, creio que ele foi lá, acordou Isaac, que a Bíblia diz que ele saiu de casa, ainda era de madrugada. Chamou seu filhinho, e Isaac levantou e foi. Aí Abraão apanhou as coisas que costumavam usar para fazer o sacrifício, chamou 2 dos seus empregados, porque Abraão tinha muito empregado, tinha muito gado, ovelha, muita terra, muito ouro, era riquíssimo. Chamou 2 dos seus empregados e foram cedinho para Moriá, o lugar para onde Deus mandou ir. Deus disse que chegando em Moriá, ele ia mostrar o local certinho onde teria que fazer, né, o altar do sacrifício. E foram. Tia Silvinha, altar, como que é isso?
Você gosta de churrasco? Bom, né? Também gosto muito. Eu imagino, criança, que esse altar que armavam, eles deveriam apanhar assim, pedras. Tinha muitas pedras, né? Desde o começo do mundo tem muitas pedras. Eles deveriam apanhar ali pedras, arrumavam ali, botavam uma certa altura e depois a Bíblia fala muito de lenha. Apanhava lenhas e colocava ali e acendia, né? E por cima do fogo eles colocavam o carneiro. Hoje a gente bota grelha, né, para assar o churrasco. Naquela época, se não era grelha, era algo parecido. Colocava ali por cima do fogo e ali ia a ovelha, o carneiro, para queimar, subia, né? E Deus recebia. Então, assim era feito. E ali foi Isaac. E interessante que criança é muito inteligente. Vocês pegam as coisas assim muito rápido, né? Imagino eu, gente, o pensamento de Isaac. Vendo o pai levando as coisas que costumava levar quando ia preparar um altar, né? Para fazer o sacrifício. Isaac ficou observando aquilo, ô dó. Lá no versículo 7, ele fala: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. Onde está o carneiro? Essa história está no capítulo 22 de Gênesis, tá? Todo o capítulo 22 você vai ver isso. Mas no versículo 7, especificamente, tem Isaac fazendo essa pergunta para o pai. E o pai ali já sofrendo, né, gente? Que aquele paizinho estava sofrendo. Ele responde para o seu filho o seguinte: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Lembra que lá no início da história eu falei com vocês que falo de providência? Aí ele preparou o altar, colocou a lenha, preparou tudo, pegou o filho, amarrou, deitou sobre o altar. E aí Deus vai a Abraão, quando ele olha, ali estava o cordeiro que Deus proveu. Deus mandou na hora. Viu, criança? A providência? A providência é isso aí. Quando você pensa que não tem jeito para coisa, quando você acha que chegou no fim, que não tem solução, Deus vai lá e arruma a solução para aquele problema. E Deus vai lá e resolve tudo. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus tem poder e faz por nós. Isso é providência, tá? Entendeu o que é providência? Providência de Deus é algo que nós não podemos fazer. Pedimos para Ele, entregamos para Ele e Ele faz. Ele resolve tudo. Não tem nada que Ele não resolve. E Deus vai lá e manda aquele carneiro. Oh, meu Deus. Imagina o coração de Abraão nessa hora, hein, criança? Bum, 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 de felicidade. Isaac se levanta. Creio eu que aquele pai abraçou forte esse filho nesse momento, né? E ali sacrificou o carneirinho que Deus mandou naquela hora. E o pai e o filho voltaram felizes, tranquilos para a sua casa. Por quê? Porque confiou em Deus. Deus pediu uma prova a Abraão. Se ele confiava mesmo em Deus, se ele amava Deus a ponto de fazer tudo o que ele pedisse. Só isso que Deus queria. Deus não queria matar o filho dele. Sabe por quê? Que Deus é o dono da vida, tá? Deus, ele jamais vai fazer algo para te prejudicar. Tudo que Deus quer é nos fazer bem. Entendeu, criança? Aprenderam? Providência de Deus. Isso é providência de Deus, tá? E Abraão provou ali um ato de fé, um ato de amor, que Deus podia contar com ele. Bom, né? Bom poder contar com alguém, né? Deus abençoe você. Tenha uma excelente aula. Tia Silvinha, quer que você responda aí para mim o seguinte: quem foram as pessoas que foram junto com Abraão? Que ele saiu de casa de madrugada cedinho. Ele levou Isaac e levou mais quem junto com ele? Outra pergunta: qual foi a pergunta que Isaac fez para Abraão? O que Isaac perguntou para o seu pai quando já estava lá no caminho, chegando lá para consagrar? Para sacrificá-lo, melhor dizendo. E a terceira pergunta: qual foi a providência de Deus
para Abraão. Responde aí para mim, tá bom? Deus te abençoa. Tenha uma excelente aula. Que a Silvia ama vocês, tá?